Glória a Deus, bom dia Igreja do Senhor, graça e paz, sejam bem-vindos à casa de Deus. Eu espero que você esteja bem. A gente sempre diz aqui, de uma maneira assim, como dizem alguns, né? Uma maneira profética, se não estiver bem, vai ficar. Não é um mantra, não, é uma palavra que realmente nós abraçamos por acreditar no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus pode transformar qualquer situação. Não sei qual é a sua, você que está aqui presencialmente, o pessoal que está acompanhando a gente em casa também, e a palavra de Deus ultrapassa aí os limites e barreiras de tempo e espaço. Deus pode e vai alcançar a sua vida aí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero começar lendo dois textos. Ezequiel capítulo 43, se você puder ler comigo esses dois primeiros versículos, eu agradeço, tá? Em voz alta. O primeiro texto, Ezequiel capítulo 43, nós vamos ler os versos 1 e 2, em voz alta. Ezequiel capítulo 43, versos 1 e 2, vamos juntos? Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Capricha agora. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aleluia. O segundo texto está em Apocalipse, peguei um do Antigo e outro do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 1, versos 14 e 15. Também vou pedir para você ler comigo em voz alta. Apocalipse capítulo 1, versos 14 e 15. Vamos lá? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Agora capricha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Vamos orar mais uma vez, sentado mesmo. Pai, nós queremos ouvir a sua voz. Meu Deus, e a sua voz, como está escrito na tua palavra, é como a voz de muitas águas. Meu Deus, ajude-nos, ó Pai, a discernir a tua voz em meio a tantas outras vozes, porque nós queremos descansar na tua voz. A tua voz traz descanso, a tua voz traz segurança, a tua voz traz direção, a tua voz nos aponta o caminho, a tua voz limpa e nos chama ao arrependimento dos nossos pecados, a tua voz nos purifica e perdoa, a tua voz nos restaura. Espírito Santo de Deus, nós lhe pedimos nessa manhã, mais uma vez, dá-nos a tua voz. Alcança a nossa vida, trata conosco, que haja um lugar de primazia, um lugar especial, um lugar importante no nosso coração para a tua voz, pois eis-nos aqui e também em casa, ouvindo, meu Deus, a tua palavra, todos com uma expectativa de receber a tua voz. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra, que a tua voz alcance o meu coração nesse dia, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Abre os seus olhos. Você percebeu um padrão, pelo menos uma frase que nós até destacamos tanto no livro de Ezequiel como em Apocalipse? Você deve ter percebido Ezequiel 43 no verso 2, dentre outras coisas que o texto traz. Ezequiel 43 no verso 2 diz: e a sua voz era
como a voz de muitas águas. Será que a gente pode repetir isso? A sua voz era como a voz de muitas águas. E Apocalipse, no capítulo 1, no verso 15, vamos já ler direto o 15, a última frase é essa: e a sua voz como a voz de muitas águas. Eu estava pensando nessa voz de Deus, como a voz de muitas águas. A voz do Senhor como sendo apresentada dessa forma, como uma voz, um barulho de muitas águas. Eu penso que a princípio a ideia aqui não está necessariamente no volume das águas, mas a ideia está associada ao barulho que muitas águas fazem, ao ruído que muitas águas fazem. É claro que vai depender do tamanho de uma queda, por exemplo, d'água, que a gente normalmente chama de cachoeira, e também na quantia de água que cai. Mas a verdade, eu não sei se você já se aproximou, já teve essa oportunidade, quem sabe passeando com a sua família. Vocês sabem que nós somos do Mato Grosso, né? Eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e depois mudei muito cedo para o norte, onde encontrei uma cuiabana, e ali eu me considero cuiabano também, uma região muito bonita, por sinal, a região da Chapada ali dos Guimarães, que está bem do lado ali de Cuiabá. Nós temos uma cachoeira ali, e que nós, mato-grossenses, nos orgulhamos, chamado Véu de Noiva. Não sei se você já ouviu falar. Véu de Noiva é a quarta maior cachoeira do Brasil. E ali naquela cachoeira, eu até anotei aqui, irmãos, tem 283 metros de queda d'água. E leva esse nome porque parece, a queda é tão alta, e aí fica parecendo um véu realmente de um vestido de noiva, por conta daquele branco da queda d'água. Agora, eu nunca tive a oportunidade de estar presente, e fico imaginando o som da água, por exemplo, das cataratas do Iguaçu. Eu acredito que alguém deva conhecer aqui, já deva ter visto isso de perto, mas uma tremenda maravilha da natureza, e à medida em que você se aproxima daquelas águas, aquele som vai ficando ainda mais forte e intenso. E normalmente quando você vê turista gravando vídeos, inclusive vídeos caseiros, Instagram mesmo, olha aqui, estou aqui, vocês percebem que eles, mesmo distantes, um pouco longe das quedas, e as cataratas, por exemplo, irmãos, elas têm 275 quedas d'água. É muita cachoeira junto, irmão. 275 quedas d'água. É uma coisa fantástica. E à medida em que eles gravam, você percebe eles assim: eu estou aqui na cachoeira, as cataratas. Por que eles gritam? Porque o som, o ruído de muitas águas acabam cobrindo a voz deles. Essa é a ideia. A voz do Senhor é como som de muitas águas. A ideia de que essa voz cubra a sua. A ideia é que essa voz, ela possa abafar qualquer outra voz, qualquer outra interferência na sua vida. No mundo onde existem tantas vozes, ruídos, sempre tem alguém querendo tirar um coelho da cartola. Não sei se você conhece essa expressão. Alguém dizendo para a gente: olha, eu descobri a pólvora, se eu tivesse no seu lugar eu faria isso. Cheio de conselheiros, gente apontando o caminho, e gente às vezes muito bem intencionada, mas queridos, a voz que deve cobrir todas as demais é a voz do Senhor. Oramos para que o Senhor sempre prevaleça com a sua voz nesse lugar. Inclusive, para você ter uma ideia, coloca para a gente, Samuel, se você conseguir liberar o som. Esse é o som, e isso porque está baixinho. E você vai encostando, aproximando, e aqui está tranquilo, porque eles colocam um som bem baixinho, para não agredir o seu ouvido, mas
É interessante que quanto mais próximo da queda d'água, dependendo do volume, menos ruídos externos e barulhos externos nós ouvimos. Obrigado, meu filho. Glória a Deus. Esse é o som de muitas águas. De muitas águas. Escute, abra sua Bíblia aí, se você está com ela, ou abra o seu aplicativo, Lucas capítulo 9, a partir do verso 28. E a ideia da cachoeira, das águas, traz aqui um princípio muito importante. Imagine que ali exista uma queda d'água. Quanto mais distante você tiver dessa queda, esse ruído do som das águas diminui. E obviamente, quanto mais próximo você está da queda d'água, mais esse ruído ele aumenta. Bom, obviamente hoje eu quero tratar com vocês sobre esse tema. Até esqueci de liberar isso. O tema de hoje é a voz de muitas águas. Vamos repetir essa frase? A voz de muitas águas. Mas para isso produzir o efeito que eu entendo que essa frase, essa palavra tem, nós precisamos nos aproximar destas águas, a ponto de quanto mais próximo a gente tiver, mais alto o som das águas, o ruído das águas ficará, mais clara essa voz do Senhor, ela vai sobressair, ela vai encobrir, ela vai abafar qualquer outra interferência na nossa vida. Irmãos, e a minha oração já de maneira antecipada, eu digo isso a você, é que a voz do Senhor possa abafar qualquer ruído externo na sua vida, a ponto de você desprezar qualquer vozinha que não seja o vozeirão das muitas águas na sua vida. Escute essa experiência. Lucas 9, verso 28, a partir do 28, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago. Jesus, obviamente, tomou consigo esses 3 discípulos mais próximos e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. As suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele, com Jesus, 2 varões de peso. Quais eram? Moisés e Elias. É gente forte, hein, irmãos? A lei e os profetas. E Jesus Cristo no mesmo lugar. A lei, os profetas e a graça. Os 3 marcaram o encontro no cume do monte. As vestes de Jesus se transfiguram, ficam resplandecentes, o rosto também. E eis que estavam falando com ele estes 2 varões, Moisés, Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Como Cristo seria glorificado e como essa seria a nossa vitória, a glória do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Conseguem imaginando a cena? Estão lá eles caindo de sono, dormindo, um sono pesado. Os 3 acordam, Pedro, Tiago e João estavam ali, e o Pedro é sempre o mais afoito, é o mais afobado dos 3, e eles veem aquele negócio, aquela glória toda, aquela luz, e 3 no monte, está lá Jesus, Moisés, Elias, e então, quando eles acordam, despertam, eles veem aquela glória. Aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro para Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui.
façamos 3 tendas. Pedro tinha umas ideias assim, né? Interessante. 3 tendas, vamos fazer, mestre? A gente faz uma tenda para o Senhor, a gente faz uma tenda para o Moisés, a gente faz uma tenda para o Elias, não sabendo o que dizia. É interessante que ele conheceu os dois, né? Conheceu. Ele olhou e disse: Moisés, ele olhou, ele teve convicção, ele disse: vamos fazer então aqui uma barraca, uma tenda, a gente já acampa aqui mesmo, que esse lugar aqui é de glória, esse lugar aqui é fantástico. E aí o versículo 34 vai dizer, que dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E agora o 35, você pode ler comigo em voz alta. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A gente precisa parar um pouco aqui. Eu vou voltar nessa frase, porque essa é a frase. Aí o 36 diz assim: e tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Desse último texto, repete assim comigo: e tendo soado aquela voz. Vamos tentar de novo, que eu esqueci de avisar que era assim, né? E tendo soado aquela voz. Aí você pula para outra frase: eles calaram-se. Vamos decorar isso? Tendo soado aquela voz, eles. Vai lá? Tendo soado aquela voz, eles. É o que eu desejo com força para nós nessa manhã. E quando aquela voz falar, quando o Senhor libera a sua palavra, que a gente consiga entender que ela tem primazia, que ela é maior, que ela é mais poderosa, e que o som dessa voz deve encobrir a nossa. A ideia é: a vontade dele, a direção dele, a ordenança vem dele. E mais do que isso, a gente volta no verso 35, e essa frase merece um quadro na sua casa, na minha casa. Saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Você quer escolher alguém para ouvir? Você quer escolher o melhor dos influencers para seguir? Jesus de Nazaré. Olha que só tinha fera no monte. O próprio Pedro, Tiago, João, discípulos do Senhor, claro, mais tarde marcaram o seu tempo e fizeram grande diferença. Mas Moisés, a Bíblia chega a dizer que não existiu um profeta como Moisés. Elias, irmão, Deus mandou um Uber buscar Elias do céu, e subiu vivo. Então nós estamos falando de uma turma fora da curva. Nós estamos falando de referências na palavra de Deus. Nós estamos falando de lei, Moisés, mandamentos. Estamos falando de profetas, o grande dos profetas, Elias. E aí vem a voz dos céus e diz: escolham a voz do meu filho, fiquem com essa voz, que a graça prevaleça sobre a nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Eu escolhi 2 textos, um para mostrar para você o que não fazer, e outros depois para que a gente possa entender como é bom quando a palavra do Senhor prevalece, a voz dele prevalece sobre qualquer outra voz, inclusive a nossa voz. O primeiro texto está em Jeremias, no capítulo 42. Mesmo estando no Antigo Testamento, a gente vai ler guardando aqui
alguns cuidados com essa leitura, já que nós hoje estamos falando da graça de Deus por intermédio da voz de Jesus Cristo. Mas vale o texto, vale muito o texto. Jeremias 42, a partir do verso 1. Jeremias 42, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta. O que você tem que gravar daqui? Olhando para mim, só isso, ó. O povo veio fazer um pedido ao profeta Jeremias, povo de Deus, tudo bem? Então o povo se reúne, alguns chefes, que a Bíblia cita o nome, eles se reúnem e eles vão falar com o profeta Jeremias. Vamos ver qual que é o pedido? O que eles falam para o profeta? Disseram assim a Jeremias: caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus. Então estão pedindo oração. Dá para o Senhor orar por nós? Vamos ver o motivo da oração, o motivo do pedido. Ora por nós, roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Ore para quê? Ore para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Que pedido fantástico! É um pedido que eu já fiz algumas vezes na minha vida e continuo sempre fazendo de tempo em tempo. Olha que pedido bom. Vê se esse não é um pedido que você também já não fez, e quem sabe você até subiu à igreja hoje, está acompanhando a gente online debaixo dessa oração. Qual é a oração? Eu quero saber, Senhor, qual é o caminho que eu devo andar. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? O que eu devo fazer? O que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? Quem sabe você hoje está numa bifurcação, está diante de um momento de decisão profissional, financeira, familiar. Quem sabe você precisa de uma decisão, e como um bom crente que você já veio para a igreja, e a minha oração é que todos vocês sempre venham assim, né? Debaixo de oração: Deus, eu não sei como é que vai ser o culto hoje, não sei nem quem vai ministrar, mas Deus, fala comigo, usa o pregador, ministra o meu coração, eu preciso de ouvir a tua voz. E ministra para quê? Porque eu quero que o Senhor me ensine o caminho que eu devo andar e aquilo que eu devo fazer. Amém? Não é uma importante oração? Pois esse era o pedido que o povo está fazendo ao profeta Jeremias. Só que tem um problema, entre aspas, quando a gente faz pedidos a Deus com um viés da nossa vontade. E normalmente, 99% das vezes, nós oramos com um viés. A gente vem diante de Deus porque a gente tem os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, as nossas preferências. Então a gente chega diante de Deus e diz assim: Deus, por onde eu devo andar? Aí no coração você diz assim: Senhor, responde isso, Senhor, responde isso. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, mas eu queria fazer aquilo, Senhor, eu queria fazer aquilo. Vocês estão me acompanhando? Então há um viés, e nesse caso o viés era forte, porque o que eles querem saber é se eles devem ou não descer para o Egito. Depois você pode ler o contexto todo. Então eles vão até o profeta e dizem assim: Senhor, ora por nós, porque a gente gostaria, sabe, de ouvir Deus, a gente gostaria que Deus apontasse o caminho, a gente gostaria que Deus nos desse uma palavra, e a palavra do Senhor é como a voz de muitas águas. Ela deve encobrir a nossa voz, ela deve encobrir qualquer interferência, ela deve prevalecer. Esse deve ser o maior barulho na nossa vida. Então eles chegam dizendo: então ora lá a Deus e vê o que Deus tem para nós, por onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer. Então Jeremias responde no verso 4. Disse-lhe Jeremias o profeta: tá bom, eu vos ouvi, ok. Eis que orarei ao Senhor o vosso Deus, conforme as vossas palavras. Do jeito que vocês estão pedindo, eu vou orar. E seja, detalhe, estou avisando já, hein? Seja o que for que o Senhor responder, eu vou-lo declararei. O que Deus responder, eu vou trazer.
Vocês estão pedindo para eu orar, vocês estão dizendo eu quero saber qual é a voz de Deus, qual é a direção que Ele tem para a minha vida, qual é o caminho que Ele tem para mim, o que eu devo fazer. Então tá bom, então eu vou orar e eu vou declarar o que Ele me disser, não vos ocultarei nada. Então eles responderam para o Jeremias, seja o Senhor, eu consigo ver eles assim, ó. Seja o Senhor testemunha da verdade e da fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Eles dizem mais, seja ela boa ou má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos. Seja ela boa ou má, é claro que é uma maneira de falar, porque eu não sei se você entende como eu, a voz do Senhor sempre é boa, mesmo quando ela diz não. Amém? É que quando Deus diz não, para nós ela parece má. Por que não deu certo esse relacionamento? Eu gosto tanto. Agora Deus, não. E sofre, chora e fica. E aí daqui a pouquinho você olha para trás, 10 anos depois, você diz, Senhor, obrigado. Obrigado. Toda a palavra de Deus é boa, até aquela que contraria a nossa voz, até aquele som que vem para abafar o nosso desejo, o nosso querer. Então eles estão dizendo para Jeremias, não, Deus testemunha, o que Deus falar, nós vamos fazer. Seja boa, seja má, seja uma palavra tranquila que a gente quer ouvir, seja uma palavra dura, nós vamos obedecer, nós vamos praticar, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor, o nosso Deus. Diga glória a Deus. E é verdade, quem obedece à voz de muitas águas é abençoado. É abençoado. Irmãos, e se a gente sabe tudo isso, por que é tão difícil obedecer essa voz? Porque existem outras vozes guerreando com a voz de muitas águas. E quanto mais distante da queda d'água, quanto mais longe da presença de Deus, mais altas essas vozes ficam dentro da gente. E mais difícil fica saber qual é a voz de Deus. A voz de Deus só vai se destacando à medida em que a gente fica bem perto da queda d'água. E aí ela fica tão clara que a gente não consegue nem entender outras vozes. Elas perdem a autoridade. Mas enquanto estamos a uma distância de Deus, então as interferências e os ruídos externos, eles incomodam. Eles nos confundem, e a gente então faz, escuta, ouve, fica confuso, meu Deus, mas é isso, não é isso, é o Senhor que está falando, não é? Bom, Jeremias topa orar por esse povo. A princípio, o próximo versículo vai dizer que ele fica 10 dias. Eu olho para o Jeremias, eu não sei se é porque eu sou pastor, irmãos, os meus colegas aqui de ministério, pastores, eles vão me entender perfeitamente, muitos de vocês também. Você tem ideia do que é você receber um pedido de oração, aí você está orando por alguém, sei lá, um casal, você está orando por uma família, por uma questão que alguém na igreja está lutando, está guerreando, aí lá vai o pastor, lá vai o profeta, e passa, Deus, um dia, uma semana, Deus, fulano, Deus dá uma palavra, Deus, eu quero dar uma orientação, Deus tem que ser da Bíblia, tem que ser um negócio do céu, Deus olha, Deus e ora, aí lá vem Jeremias com a resposta, vários dias, e eu não vou ler todo o texto, porque ele é bem comprido, ele fala muita coisa, mas a resposta resumida, está no verso 19, é o resumo da resposta, 42:19 diz assim: falou o Senhor acerca de vós ao resto de Judá. Qual é a resposta agora? Não entreis no Egito. Pronto, a resposta é essa aqui. O que Deus diz para eles? Não. A voz de muitas águas. Não. Não é para descer no Egito.
Irmãos, aí começa o capítulo 43. E como é que começa o 43? Verso 1. Sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a resposta, todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, o que eles dizem a Jeremias? Obrigado, Jeremias, pela palavra. Obrigado, nós vamos ouvir a voz do Senhor. É isso? O que eles dizem para Jeremias? Mentiroso, você é mentiroso. Você é mentiroso, profeta. O Senhor, o nosso Deus, não te enviou a dizer, não entreis no Egito. Isso aí não é voz de Deus, não. Na verdade, não era isso que a gente queria ouvir. Não era essa a voz que nós gostaríamos de receber. E esse é um dos grandes problemas, não é só naquela época. É o problema da oração com o viés do meu desejo, da minha vontade. Por isso Jesus ensinou a gente a orar, e infelizmente a igreja, no sentido geral, a igreja num contexto, igreja de Cristo, de uma maneira, completa, corpo do Senhor, a igreja tem perdido a essência da oração, por exemplo, do Pai Nosso. Como é que é o Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e agora? Como é que é? Não entendi. Como é que é? Seja feito. Aonde? Na terra também, na sua casa também? Ai, diminuiu. Vocês acreditam que eu já atendi pessoas que dizem assim, não pastor, esse negócio de seja a fé, vontade de Deus, não pastor, é na fé. Eu falo assim, eu fico olhando assim, Deus assim no céu, como assim? Como não seja feita a minha vontade? Como assim? Por que você perdeu isso? Você sabia que Tiago escreve dizendo que nós falando num contexto ser humano, né? Nós, dentro da nossa soberba, às vezes oramos, amanhã farei isso, e depois de amanhã aquilo. Quando na verdade, está lá em Tiago, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor aprovar, se o Senhor abençoar, se for da vontade de Deus. Mas em algum momento da caminhada de fé, nós achamos que orar assim é falta de fé. E dependendo daquilo que a gente pede, a gente até diz, lógico que Deus quer. Eu já ouvi tanto isso como pastor. Eu disse, não, lógico que Deus quer, pastor, lógico que Deus quer. Como é que você sabe? Não, porque é bom, é agradável, assim. Mas Deus não pode ter um plano, Deus não pode ter algo diferente. E se Ele quiser fazer diferente? Então nós não podemos orar tudo bem, nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos desejos, e eles devem ser apresentados a Deus em oração, mas o que eu estou dizendo para vocês é que eles não podem encobrir o som da voz de muitas águas. A voz que deve prevalecer, a vontade que deve prevalecer, o ruído que deve ser o mais alto da minha vida, é a voz do Senhor, é a vontade dEle, é o desejo dEle. Por quê? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E quando nós decidimos crer nisso, é que nós conseguimos orar como Jesus orou no Getsêmani. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se der, vamos fazer diferente. Se der para o Senhor me poupar, se der para a gente fazer, algo que não precise ser tão custoso para mim, mas, todavia, seja feita a tua vontade. Que o teu plano prevaleça, que a tua voz cubra a minha voz, que o som das águas, e quem está perto do Senhor entende isso profundamente, que esse som como voz de muitas águas possa me calar, como aconteceu no Monte da Transfiguração.
E ao ouvir aquela voz, eles se calaram. Quando ele fala, a posição mais linda que um crente deve ter no Senhor Jesus é: fala, Senhor, teu servo ouve. Teu servo ouve. Aqui eles não ouviram não. A voz foi dada, chamaram Jeremias de mentiroso e não receberam essa voz como sendo a voz do Senhor. Mas há um texto lá em Atos que eu amo demais. Vamos lá? A igreja primitiva, igreja essa e que tem nos inspirado esses dias, a gente tem orado, eu volta e meia lembro os nossos irmãos aqui na igreja, Atos 19, tá? A partir do 11. Atos 19. E volta e meia a gente lembra de Atos 2,42, que apresenta a igreja como um corpo, onde Cristo é o cabeça, e a igreja tem 2 braços e 2 pernas, porque a gente leu o texto e percebeu que a igreja de Atos perseverava na doutrina, na oração, no partir do pão e na comunhão. Vocês lembram disso? Na doutrina, na oração, no partir do pão e na comunhão. E aí de lá para cá a gente está até incentivado, vamos tentar malhar essas partes do corpo. Por isso eu tenho incentivado, estimulado você a fazer a sua leitura bíblica. Tem aí o cronograma de leitura, vamos ler pelo menos o Novo Testamento até o final do ano. Vamos fortalecer a nossa leitura, a palavra, o contato com a palavra, uma vida de oração, para que possamos ser uma igreja forte. Atos 19, verso 11 em diante, diz assim: olha o evangelho na Ásia crescendo, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, aleluia, de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, os espíritos malignos saíam. Diga glória a Deus. Lindo ver o que Deus estava fazendo através dos apóstolos. Verso 13: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Não vai dar certo, né, irmão? Só de ler isso não vai funcionar. Eu digo: sai, em nome de Jesus, do Ilha. Ih, não dá para terceirizar esse negócio, irmão. Ou o Senhor é o meu pastor, ou enrolou. Ele tem que ser o meu. É bonito você orar a Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas o interesse dele é ser hoje o seu Deus, o meu Deus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus que o Paulo prega: sai! Os que faziam isso eram os filhos do pastor, guardadas as proporções, filhos de serva, judeu, principal do sacerdote. Ele era o principal do sacerdote. Dizem aí fora que filho de peixe nem sempre peixinho é. Então filho de crente tem que ter o seu encontro com Deus, filho de pastor tem que ter o seu momento com Deus, porque isso é individual, pessoal e intransferível. Então, respondendo o espírito maligno no verso 15, ele responde e diz: olha, eu conheço Jesus, hein? Um demônio falando: eu conheço Jesus, bem sei que é Paulo, esse eu respeito, esse aí eu tenho medo desse aí, mas vós quem sois? E a surra foi grande. Olha o versículo 16: saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles. Essa frase para mim mexe comigo. Pôde mais do que eles. Pôde mais do que eles. Perceba que não adianta só usar o nome de Jesus sem ser de Jesus. Eu preciso ser dele, eu preciso estar próximo dele. Então o inimigo pôde mais do que eles, o texto diz, de maneira tal que nus, feridos, fugiram daquela casa. Isso foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E olha que bonito, igreja. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos, olha o que é conversão, muitos dos que tinham crido vinham, confessando, publicando os seus feitos. Olha, eu errei, aprontei, confessando, pedindo perdão. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, bruxaria, feitiçaria, trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos.
E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Isso é conversão. Não, mas isso aqui tem um valor. Não, isso aqui agora para mim já não vale mais. Eu encontrei Jesus, eu estou livre disso. E então eu queria que você lesse comigo esse verso 20 em voz alta. Vamos ler? Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Será que a gente pode aplaudir a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, palavra de Deus, crescia e prevalecia. Ah, meu Deus, é minha oração hoje. É a palavra de Deus lá na sua casa, na sua empresa, no seu comércio, na sua família, aonde quer que você esteja inserido com os seus, que a palavra do Senhor ali cresça, que a palavra do Senhor ali prevaleça sobre qualquer outra palavra, que a voz do Senhor prevaleça sobre qualquer outra voz. Eu gostaria de terminar lendo o Salmo 46 com vocês, é um dos salmos mais lindos. E para tanto, se você puder ler comigo, a gente vai combinar na mesma versão, ao meio da revista e corrigida que está no telão. Vamos ler? A partir do verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que o mundo caia na sua cabeça, está escrito aqui. Deus, Ele é o seu refúgio, ainda que tudo desmorone. Verso 4, continua comigo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Capricha agora, porque essa frase é linda demais. As nações se embraveceram, os reis se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Aleluia! O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele faz cessar essa guerra, querido, até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podemos aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia!